Graça e paz, povo chamado metodista, povo de Deus, Deus abençoe em mais esse dia especial, lógico da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos terminando hoje 2 Samuel, capítulos 22, 23 e 24. Amém? Então, gente, é maravilhoso a gente poder chegar até aqui, né? Olha só, que coisa tremenda. E aí, como nós estamos seguindo o plano cronológico da Bíblia, em vez da gente seguir por 1 Reis, aí nós vamos para Salmos. E vamos ler todo o livro de Salmo, como a gente logo no início leu também, né, o livro de Jó, ok? Então, Deus abençoe todos e todas que estão entrando aqui, né? Já entrou aqui conosco a nossa Zezé, que sempre entra aqui, né, das primeiras, né? A Ana Patrícia, Selma Afonso, Valéria Lima, nosso irmão Gibson, né? Ana Lúcia também aqui conosco. Deus possa lhes abençoar. Amém? Sônia dos Anjos, Virgínia do Amaral, né? Deus abençoe a todos e todas. Raquel Félix. Amados, nós vamos hoje terminar esse livro, tá? Esse livro de 2 Samuel, aprendendo muito com 2 Samuel, né? Aprendendo a ter o coração de Davi, né? Um coração que não guardava rancor, não desejava mal a ninguém, não tinha um espírito de vingança, um homem mesmo segundo o coração de Deus, né? Também entrou aqui conosco a irmã Arlete, né? Jussara Lobo, Silvânia, né? Deixa eu ver quem mais entrou aqui com a gente. Irmã Graça Monteiro, Heloísa Neves, Solange Costa, Benedita do Carmo também entrou aqui conosco. A Zenate, Flávia Souza, Marluce Florencio, Ranúzia, paz a todos, Romilza, Tânia Mara, Marisa, Sueli Zilpa. 100 dias, gente, aleluia! E até aqui nos sustentou o Senhor, nosso irmão Moisés, né? Suzana Sarande, Raquel Félix, Josimere Milese, Sônia Pimentel, Deus abençoe, amém. Arlete Taveira, Deus abençoe também. Então, gente, vamos lá, né? Nós vamos estar hoje fazendo esse plano de leitura, lembrando, gente, que hoje também começou em vários distritos, todos os distritos, em todos os distritos, a torre do Dia do Legado, tá? Então, se você faz parte de um ministério local, você está vinculado ao ministério distrital, que está vinculado ao ministério regional comigo e com a diaconisa Sônia. Então, procure aí o seu líder, tá ok? Porque ele tem que ser acionado pelo líder regional, que o líder, né, que é da região comigo, para acionar o líder distrital e assim acionar você aí. Estamos jejuando, já estamos orando, serão 21 dias pelo Dia do Legado. Aciona a tua igreja aí, hein? Não deixa a tua igreja de fora não, tá bom? Tá conosco aqui a irmã Ares Pereira, a nossa irmã Brena, Carol Gouveia, Neide Mari está aqui conosco também, Lúcia Campos, a paz a todos. Vamos orar, gente, né? Então, oremos ao Senhor. Pai querido, obrigado por 100 dias. Senhor, quando começamos isso parecia impossível, Pai. Mas chegamos até aqui, então receba a nossa gratidão, meu Pai. Senhor, Tu és o Senhor do tempo, Tu és o Senhor de todas as coisas e estamos decretando o Teu senhorio sobre a nossa leitura, sobre a nossa vida, sobre as nossas igrejas locais. E estamos decretando o senhorio sobre o Dia do Legado, Senhor. Pai Santo, em nome de Jesus, que a Tua bênção esteja sobre nós para entendermos cada dia mais a Tua palavra e que ela não fuja, Senhor, da nossa mente, mas a gente possa ser encontrado firme e inabalável. Abençoa esse tempo de leitura, 100 dias, Senhor, terminando hoje 2 Samuel. Abençoa-nos e nós seremos abençoados. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente? Tá aqui conosco a Fernanda Dias também. Deus abençoe, tá? Então vamos lá, gente. Lembrando que alguns gigantes, né, da turma dos filisteus que resistiam ainda, né, ao reinado de Davi, foram mortos pelos homens de Davi.
Então agora no capítulo 22, é um cântico de Davi em ação de graças. Esse cântico você também vai encontrar no livro de Salmo, capítulo 18, do verso 1 ao 50, ok? Salmo 18, do verso 1 ao verso 50. Então depois, se você ficar aí curioso, embora que nós vamos entrar em Salmo amanhã, você pode ir lá ler esse cântico de Davi, amém? Entrou aqui Margarete Vaz, Nilda Ramos, Jussara Lobo, amém? Nossa irmã Vanilda diz Jardim Primavera, Deus abençoe, amém? Então vamos lá, gente. Capítulo 22 de 2 Samuel. Isabel Rosa também entrou aqui conosco. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador, e o meu Deus e o meu rochedo em quem eu me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia, invoquei ao Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e do seu templo ele ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Guarda isso aí no teu coração, tá, gente? Deus ouve. Verso 6. Então a terra se abalou e tremeu. Vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu e teve sobre os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo, pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus, o Altíssimo levantou a sua voz, atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar e se descobriram os fundamentos do mundo pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. É isso que Deus faz, viu, gente? Livrou-me do forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim e não rejeitei os seus preceitos. Gente, como que Davi, ele faz questão de dizer isso. A quem Deus abomina, a quem Deus abandona? Aqueles que se afastam do Senhor, não guardam o seu caminho e rejeitam os seus preceitos. Às vezes rejeitar, irmãos, uma palavra breve, não quero, não vou, não aceito, isso já é rejeitar o Senhor, gente. Olha isso. Verso de número 24. Também fui íntegro para com ele e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça e conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates o orgulhoso. Tu és, Senhor,
Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama a luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus, salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Amém. Pois quem é Deus, além do Senhor? E quem é rochedo, a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza, a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Deus aperfeiçoa o nosso caminho, gente. Ele deu aos meus pés a ligeireza das costas e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua clemência me engrandeceu. Alargastes o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Acabei com eles a tal ponto que não puderam se levantar, caíram sob meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submetestes os que se levantariam contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí com o pó da terra, esmaguei-os e como a lama nas ruas os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste e me fizestes cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e, tremendo, saíram das suas fortalezas. Ó, o Senhor vive, bendito seja a minha rocha. Exaltado seja o Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos. O Deus que me tirou do meio dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É Ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Amém. Amém, gente? Gente, olha que lindo reconhecimento. Amém. Você já fez algum salmo para Jesus? Parar um dia, pegar um pedacinho de papel e deixar que o Espírito guie você, reconhecendo tudo que Deus é? Porque é exatamente isso que ele está dizendo. O que ele está fazendo aqui? Através de um cântico, que será um cântico, Davi está contando tudo que Deus fez por ele. Livrou dos inimigos, livrou de inimigos mais fortes do que ele, que eram os gigantes, né? Livrou até mesmo do povo dele, que queria se levantar contra ele e destruí-lo. Ele está dizendo, Deus me livrou de tudo. E é um povo que eu nem conhecia, que eram os estrangeiros, né, dos amorreus, né? Ele disse, eram os moabitas. Ele disse, esse povo me seguiu. Bastou ouvir minha voz, esse povo seguiu. Olha o que Deus faz. Ele não faz só por Davi, não. Tem história aí na tua história. Você só tem que lembrar de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz. Amém? Amém. Então vamos lá, capítulo 23. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé. Palavra do homem que foi exaltado, do ungido, do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, aquele que governa o povo com justiça e que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor, depois da chuva, faz brotar
da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo, bem definida e segura. Temos uma aliança bem definida e segura. Amém. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Olha a confiança de Davi, gente. Olha a confiança de Davi. Não me fará Deus, ou ele, não me fará prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os homens malignos serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas quem quer tocá-los, sem arma de ferro e a haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo ali onde estão. Meu Deus! Isso demonstra toda a confiança que Davi tem no Senhor. Você vê que o que ele está dizendo aqui, amados, é total confiança em Deus. É o Espírito que me guia, é o Espírito que me fala. Olha aí, amados, a importância aqui, o Espírito de Deus, que vinha sobre os profetas, sobre os sacerdotes, né? Sobre aqueles a quem Deus ungia, né? O Espírito de Deus, né? Usava, falava, profetizava, ensinava, guiava, também fazia justiça. E hoje, que nós temos, por causa de Jesus, o Espírito Santo que nos foi derramado, foi entregue, e Jesus falou isso: eu vou para o Pai, mas eu vou deixar outro semelhante a mim, o Espírito Santo. Por isso, gente, que a gente não pode falar contra o Espírito. Não há nada que o homem natural possa falar do Espírito Santo. É santo, é de Deus. E a gente tem que ter muito temor e tremor. Muito. Entende? Você pode não entender as coisas do Espírito, até porque a Bíblia diz que as coisas do Espírito, elas só se discernem espiritualmente. Sabe o que significa? Que se você tentar entender com o teu raciocínio, com a tua razão, você nunca vai entender. Você não vai entender o que é falar em línguas. Você não vai entender o que é você ser tomado por uma presença tão grande que você parece que vai transbordar. Você não vai entender. Eu tinha um amigo, pastor, hoje é pastor, naquela época era levita. E ele falava assim: eu não concordo com essas coisas do Espírito Santo, e a pessoa pula, sapateia, e vira para lá e vira para cá. Eu falei para ele assim: Deus sopra como Ele quer. Nem sempre é Cício. Tem hora que é vento impetuoso, né? E a gente é carne. O que uma carne mortal, que não vale nada porque é barro, o que uma carne mortal pode aguentar o poder do Espírito Santo? Então, eu não questiono nada, Deus faz o que Ele quiser. E aí nós subimos um monte, lá da escola de missões. Então, naquela época, o bispo Carlos Alberto, então pastor naquela época da igreja de Teresópolis, ele falou: olha, Deus me deu uma visão. Esse primeiro monte aqui da escola de missão, ele é como o santo lugar. Se Deus ordenar, se Deus permitir, a gente segue subindo, que aí seria o Santo dos Santos. Era até um lugar bem pequeno, apertado, lá no alto do monte, mas era um lugar onde o encontro com Deus acontecia. Então nós estávamos lá em cima, né, no primeiro monte ainda, e ele tinha subido o monte falando essas coisas, e Deus escuta tudo, gente. Você já aprendeu que Deus escuta tudo. E aí nós subimos e ele começou a adorar, ele era um adorador. Começamos a adorar, e aí Deus me tomou, eu comecei a falar em línguas, e comecei a profetizar, a falar as coisas de Deus. De repente eu olho para o lado, e esse pastor, hoje é pastor, na época não, era levita, ele estava, amados, fazendo exatamente tudo que ele criticou. Tudo que ele criticou. Que a pessoa estava meia torta, tombava para o lado, marchava para o outro, cortava lá o vento, né? Cortava o vento, né? E ele estava fazendo tudo isso. Eu parei, tive que parar, né, gente? Eu parei e olhei. E eu falei: meu Deus. Ali nasceu na minha vida o temor de não falar de coisa que eu não entendo.
E ele tentava parar, gente, e não conseguia. E só quando ele quebrantou, que ele caiu de joelhos, que veio aquela calmaria, né? Aquele vento cício. Aí ele se acalmou e nós tivemos de ajudá-lo para subir o segundo monte. E ele falou: nunca mais eu falo nada das coisas do Espírito, porque eu não posso entender grandezas pela minha carne. Aquilo que não entende, né? Exatamente. Né? Falar do que não entende, gente, melhor ficar calado. Né? Davi tem um salmo que ele diz: Senhor, guarda a porta da minha boca. Melhor guardar a porta da tua boca. Então vamos lá, gente. Verso 8 do capítulo de número 23. Agora nós vamos falar dos valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi: Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Uau! Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoí, entre os 3 valentes que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha, quando os filhos de Israel já se haviam retirado. Ele se levantou e atacou os filisteus até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Deu como uma cãibra, irmão. A mão nem abria mais, grudada na espada. Olha isso. Naquele dia o Senhor efetuou grande livramento e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Sama, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus, Sama pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava. E uma tropa de filisteus tinha acampado no vale de Refaíns. Naquela época, Davi estava na fortaleza e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 homens romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não quis beber, mas derramou como libação ao Senhor e disse: longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram colocados em risco a sua vida? E assim não quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abissai, filho de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. Um matava 300. Meu Deus. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Né? Os 3 primeiros, né, era o esquadrão de elite de Davi. Mas esse não deixava barato, então se tornou chefe, né, sobre todos. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabzeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Olha, e do jeito que Davi fez, né? Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, filho de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Sama, Arodita, Elica, Arodita,
Elis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoíta, Abiezer, Anatotita, Mebunai, Uzatita, Zalmon, Aiotá, Maarai, Netofatita, Elebe, filho de Baaná, Netofatita, Itaí, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, Piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abi, Albon, Arbatita, Asmavete, Barumita, Eliaba, Salbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Sama, Aratita, Aião, filho de Sarar, Aratita, Elifelete, filho de Absai, filho de um Maacatita, Eliã, filho de Aitofel, Gilonita, Esrai, Carmelita, Parai, Arbita e Igal, filho de Natã, de Zoba, Bani, Gadita, Zeleque, Amonita, Naarai, Beoratita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, Itrita, Garebe, Itrita, Urias, Eteu. Ao todo eram 37. 37 valentes, que Deus colocou uma força extraordinária e um poder de derrotar inimigos, gente. Por isso, não aceito crente que diz eu não tenho força. Porque ele dá força ao cansado e ao que não tem nenhum vigor, gente. É ele quem faz isso. Deus era que esses homens, um homem matar 300, o outro matar 780, um único homem. Meu Deus. Vamos lá no capítulo 24. Mais uma vez, tem que ter isso na história, né, gente? Mais uma vez, a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas. E ele incitou Davi contra eles, dizendo: vá e levante o censo de Israel e de Judá. E o rei disse ao Joabe, comandante de seu exército: percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei: que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei, meu senhor, o veja. Mas por que o rei, meu senhor, quer fazer uma coisa desta? Gente, você sabe o que é censo, né? Contar as pessoas, saber quantas pessoas existem, né? Mas só um parêntese aqui, por que Davi estava fazendo isso? A Bíblia diz que Deus incitou porque os judeus têm um pleno entendimento que nada acontece se Deus não permitir. Então, Deus permitiu que Davi fizesse o censo, porque isso já estava no coração de Davi. Na verdade, Davi não queria saber quantos israelitas, homens, mulheres, criança, velha, ele tinha. Ele queria saber quantos homens de guerra que podiam puxar da espada ele poderia contar. Era essa a intenção real por trás desse censo. Por isso que Joabe está dizendo por que o Senhor iria fazer uma coisa dessa. Verso 4. Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão, acamparam em Aroer, à direita da cidade, que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram Adã-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e todas as cidades dos heveus, dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e depois de 9 meses, olha que gasto de tempo, e depois de 9 meses e 20 dias, chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel
800.000 homens de guerra. Viu o que eu falei para você? Ele queria saber se tinha velho? Não. Ele queria saber se tinha criança? Também não. Ele queria saber quantas mulheres virgens? Também não. Olha o censo. 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Né? São quantos homens, amados? 800.000 mais 500.000. Uns de Jerusalém, outros de Judá. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. E ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer isso. Mas agora, Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade. Por que iniquidade, gente? Sabia que estava errado. Exatamente, né? Pecado é quando você não resiste a uma tentação e cai na tentação. Quando você sabe que não tem que fazer, mas vai lá e faz, é iniquidade. É muito mais grave do que o pecado. É pecado também, mas é pecado consciente. Davi não sabia que não devia ter feito censo. Joabe tentou avisar ele, mas ele não quis saber. Então, depois que ele cometeu o pecado, o peso veio, né? Porque o peso vem, né? E aí ele disse: peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Verso 11. Capítulo 24, verso 11. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções. Gente, essa parte aqui é forte. Presta atenção, gente. Já falei que ele não livrou os sobrinhos, né, de Moisés. Ele não tem isso. Ele pode te amar do mesmo jeito que ele amava Davi. Se tiver errado, o peso vem. Olha aqui, gente. Olha a proposta, hein? Não tem quarta opção. Não tem anule todas as opções acima. Não tem. Eu lhe ofereço 3 opções. Escolha uma delas para que eu a execute contra você. Vou te dar 3 opções. Você escolhe uma para eu executar contra a vida de todos vocês. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na tua terra? Meu Deus, gente. Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado. Porém é preferível que caiamos na mão do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Olha como Davi conhecia Deus. Não quero cair na mão dos homens, que a opção era inimigos perseguindo por 3 meses. Não quero cair na mão dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde a manhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Beceba morreram 70.000 homens do povo. Meu Deus! Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal. E disse ao anjo que fazia destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o Jebuseu. Lembra de Jebus, que depois passou a ser, né, Jerusalém? Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: Davi teve a visão, ele viu o anjo. Eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o Jebuseu.
Davi foi, segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro, saiu, se inclinou diante do rei com o rosto em terra e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este servo? E Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga do meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei meu senhor tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isso, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor, seu Deus, aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor, meu Deus, holocausto que não me custem nada. Gente, que ensinamento! E assim Davi comprou a eira e os 2 bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas. Assim o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. Não oferecerei ao meu Deus sacrifício que não me custe nada. Sabe? A gente tem vivido um tempo em que as pessoas, além de não serem gratas a Deus, são infiéis. Você vê que a única forma de que a praga cessasse era que um altar fosse levantado para Deus nas terras de Jebus, a terra de Araúna, né, em Jebus. Mas como ele ia entrar na terra dos outros, fazer um altar, construir algo que não era dele? Claro que ele era o rei, né? Araúna disse: não, eu dou o boi, dê o que bem lhe parece, eu dou o boi, dou a canga, dou tudo. Pode oferecer seu sacrifício. Não. Eu não dou a Deus qualquer coisa. Eu dou a Deus o meu melhor. Você já imaginou, amado, se nós aprendêssemos isso? Tem pessoas que dão sobra. Tem pessoas que mentem, né? Mentem para si mesmo, porque a Deus não se engana, né? Dão o dízimo do que quer. O dízimo não é 11%, não é 12%, nem é 5%. É 10% de tudo que vier na tua mão, né? Nós vamos ver Jacó fazendo isso: de tudo que vier na minha mão, certamente te darei o dízimo. Então, amados, nós precisamos. Por isso eu falei aqui para vocês que a gente está aprendendo o temor de Deus. Davi não quis ouvir o bom senso. Jobe falou: não faça. Ele sabia que Deus não queria que fizesse o censo. Por que Deus não queria? Porque a partir do momento que Davi fizesse o censo, Davi ia confiar no potencial militar que ele tinha. E o que Davi tinha aprendido com Deus é confiar no Senhor. Se Deus falar vai, ele vai. Se Deus falar não vai, não vai. Se Deus pega um homem para matar 300 e outro para matar 780, isso é coisa que só Deus pode fazer. Você viu que Joabe, com uma espada na mão, ele lutou tanto que depois a espada não saía da mão dele, já estava colada ali, de tanta pressão que foi feita, né? Mas era Deus ensinando que um homem com Deus vale mais do que um exército. Vale mais do que um exército. Mas a gente quer fazer do nosso jeito e acha que Deus tem que se adequar a nós. Você já imaginou se Deus te faz essa proposta? Escolhe. Você quer 3 anos de fome? Você quer 3 meses de inimigo te perseguindo? Ou você quer só 3 dias, mas de peste? A sabedoria veio ali na hora para Davi entender uma coisa. Se eu cair na mão de Deus, eu vou cair na mão de um Deus que tem misericórdia. Tanto que quando o anjo chegou para tocar Jerusalém, Deus falou: chega, basta. E o anjo teve que obedecer. Mas a ordem era para sair destruindo, gente. Era 3 dias de destruição. Então nós precisamos, gente, de todo o coração, voltar a temer a Deus. Não é ter medo, é respeito. Se Deus está falando para você,
Põe porta na tua boca. Vigia com o que você fala, mesmo que seja brincando. Então vigia, irmão. Vigia, né? Quantas coisas pode estar dando errado na nossa vida porque nós liberamos com a nossa própria boca. Amém? Não ofereça a Deus nada que não te custe o sacrifício de dar ou de fazer, né? Eu vou pegar do meu pai, eu vou pegar da minha mãe, eu vou pegar do meu filho, eu vou pegar... Não, amados. Tem que valer algo. Tem que ser para Deus o melhor. A gente está aprendendo isso desde do início, né? Nos Pentateucos, onde a gente aprendeu que o melhor do sacrifício, sem mancha, sem ruga, sem mácula, era o que teria que ser do Senhor. E Davi lembrou disso, né? Não, já cometi um erro, não vou cometer outro. Com certeza, muitos de nós iam dizer assim, gente, como Deus é maravilhoso. Ele não só me perdoou do pecado, como ainda mandou os bois, mandou a madeira, mandou tudo, né? Porque eu já vi muito crente fazer isso, gente. Eu tinha um programa de rádio, não era rádio pirata não, viu, gente? Que isso não é de Deus. E eu tinha um rádio e eu pagava caro. Cansei de ver pessoas dizendo, pastora, mas tem a rádio fulana, a senhora vai lá, é muito mais em conta, a senhora não vai pagar nem um terço desse valor. Eu falei, mas ela é reconhecida pelo governo, tudo direitinho? Ou é pirata? Mas é de um pastor. E daí, irmão? O diabo era um anjo. Isso não muda nada. Entende? Não é porque diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, né, gente? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Nem tudo que reluz é ouro. Parece correto, mas não é. E se não é correto, não aceita. Davi disse para aquele homem, Araúna, é bom o que você está me oferecendo, mas eu não vou oferecer a meu Deus nada que não me custe o sacrifício. E pagou lá 50 moedas de prata, né? Então, que nós possamos resgatar o temor de Deus no nosso coração. Amém? Para dar sempre o melhor. Eu aprendi isso cedo, gente. E mesmo quando era juvenil ou jovem, eu nunca dava a nota mais velha. Nunca dava. Eu sempre... A Sônia Pimentel foi minha tesoureira há muitos anos, né, Sônia? E eu pedia para a Sônia me dar... trocar um valor 100 reais, 50 reais, mas eu pego a nota mais nova para dar para o Senhor. Eu já tenho até separado no início do mês, Sônia sabe que eu faço isso, porque a nota mais lisinha, ela vai ver em tudo, no meu envelope de dízimo, na oferta, no que for, é só aquelas notas tinindo, que nunca foi nem dobrada, porque Deus merece o melhor. Amém, gente? Então terminamos pra gente 100 dias, 2 Samuel, e amanhã, rufem os tambores, vamos começar o livro de Salmos, capítulos 1, 2 e 3, tá bom, gente? Então amanhã, Deus assim permitindo, nós vamos começar, tá? E vamos orar, né? Já tem alguns pedidos aqui de oração, vamos estar orando. Então sintoniza aí com Deus, gente. Sintoniza aí com Deus. Hoje nossa campanha, meu cabelo tá aqui cheio de óleo, eu nem tirei, gente. Derramar óleo na cabeça da ovelha, né? Derramar mesmo, né? Por quê? Porque a gente aprendeu hoje sobre vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados e achareis descanso para a vossa alma. E aprendemos que a gente precisa acreditar que ele falou que ele vai destruir o jugo opressor. Então, assim, é jugo opressor de quê? De doença, de enfermidade? Pode vir a ele. Venha ao Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque ele recebeu a unção para quebrar o jugo opressor. Então, tudo que nos oprime é Deus que tira, né? Eu recebi todas as palavras de bênção de vocês, as orações, ouvi cada uma delas, né? Mas eu digo que as coisas de Deus é uma taça que ela vai enchendo até transbordar. Quando ela transborda, a resposta vem. E eu passei cerca de uns 7 dias, bem grave, né? Bem grave, né? Começou numa segunda-feira, né, Sônia? Começou numa segunda-feira, depois eu melhorei, né? E numa visita, né, eu voltei também com uma flechada do inimigo, né?
Mas eu sabia que era um combate. E aí, né, eu tive ontem de molho. Tô aprendendo com Deus, é ensinamento novo, que no silêncio Deus está. E a gente precisa aprender o silêncio de Deus. Vou ensinar isso um dia para você, tá bom? Ali também tá a nossa vitória. E ontem foi o dia do silêncio. Falei para Deus, no silêncio. E aí, por volta do meio-dia, uma oração que tinham me enviado no dia anterior de um pastor amigo. Deus falou assim, escute porque é uma oração. Eu achei que era ele pedindo alguma orientação da campanha que nós estamos fazendo dos 21 dias da Torre do Legado. E quando eu ouvi aquela oração, ela foi impactante, gente. Foi tão impactante que eu estava inclinada ouvindo a oração e senti aqui, ó, fazia assim, ó, abriu. Senti sair aquela opressão, né, dos dias todos, quase 15 dias no total. Foi incrível, incrível. Falei, a minha cura aconteceu aqui agora. E para a glória de Deus, ó, queimou da garganta. Para a glória de Deus conseguir pregar, gente. Olha isso. Deus é lindo, Deus é lindo. Então, nós precisamos temer esse Deus e dar a Ele a honra e a glória que Ele merece. Tá bom? Então eu vou orar aqui com você, mas acredite, eu não estou falando isso para dizer, olha, aconteceu com ela. Não, eu quero que você acredite. Vinde a mim, né? Vinde, vai até Ele e lança os problemas lá na mão dele. É Ele quem vai te dar a vitória, porque só Ele pode dar. Não tem mais ninguém no mundo, só Ele que pode te dar essa vitória. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me coloco, Deus, com meus irmãos e irmãs diante do Senhor, amém, pedindo a cobertura do sangue de Jesus do alto da cabeça à planta dos pés, porque o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos livra, o teu sangue nos dá vitória. Estamos revestidos da armadura, não tiramos a armadura, Senhor, estamos desde ontem revestidos da armadura para poder pelejar e vencer o dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. Por isso eu estou colocando diante do Senhor os meus irmãos, as minhas irmãs, seus pedidos de oração por saúde, no corpo, na alma, no espírito, vidas que estão debaixo de cativeiro, Senhor, e que precisam do Senhor. Senhor, envia teus anjos de guerra com espada na mão, como um homem, apenas um homem, Senhor, podia destruir 300 inimigos, como um único anjo destruiu 185 mil inimigos. Senhor, envia agora um anjo de guerra para pelejar, para jogar por terra todo espírito de divisão, contenda, doença, enfermidade, que caia por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, livra teus filhos e filhas, e se tiver cometido pecado, perdoa nossos pecados. Davi era um rei, e ele abriu o coração diante de ti, dizendo, Senhor, eu pequei contra ti. Então, Senhor, se temos pecado contra o Senhor, perdão em nome de Jesus. E libera sobre teu povo a unção da vitória que vem no nome do Senhor, nome sobre todo nome, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, joga por terra todo dardo, toda seta, arranca aonde tem ferida, Senhor, lançada pelo inimigo, que são feridas por causa dos dardos inflamados. Passa teu sangue, fecha a ferida, cicatriza, curando corpo, alma e espírito, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, Pai, toma a vida dos que estão hospitalizados, dos que estão em casa, dos que estão impedidos, dos idosos, Senhor, que estão debaixo de cativeiro, meu Senhor. Envia a tua palavra, Rebassomanai, e envia a tua cura, Senhor. Envia, Senhor, e serão curados. Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor aceitou o altar de Davi. E pelo altar de Davi, Senhor, vidas foram salvas, vidas foram, Senhor, curadas. Aceita o nosso altar aqui hoje, Pai, de intercessores, de leitores da palavra, de homens e mulheres que creem no Senhor.
e que cometemos pecado quando ouvimos conselhos humanos, quando ouvimos as opiniões de Satanás e deixamos de ouvir a Tua palavra. Então, Senhor, nos perdoa quando deixamos de ouvir a Tua palavra, mas envia, Senhor, o Teu poder agora e quebra todo jugo opressor e liberta todo cativo, todo cativeiro seja quebrado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, o cativeiro não te pode louvar. A morte também não te pode louvar. Mas em nome de Jesus, age e destrói todo o cativeiro no corpo, na alma e no espírito. Senhor, eu abençoo teus filhos com vida. Sopra sobre eles vida e vida em abundância. É o que está escrito na tua palavra. Eu vim para dar vida e vida em abundância. Amém. Que o teu povo receba vida em abundância. Amém. E todo cativeiro seja destruído em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo teus filhos com vida e saúde. Amém. E te agradeço, meu Deus, por o Senhor ter bondade e misericórdia para conosco todos os dias da nossa vida. Recebe a nossa gratidão. O altar de gratidão está diante de ti. Amém. Receba a nossa gratidão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido, minha querida. Deus te abençoe. Aleluia. Que Deus te honre, que Deus te abençoe. Lembrando que não é merecimento, é graça. Amém? E que nós possamos ser crentes muito melhores para que exalte o nome do nosso Deus. Então amanhã estaremos aqui, tá bom? Ó, beijo da sua pastora, fique com Deus. Prepare o livro de Salmos, hein? É 150 salmos. Deus te abençoe. A paz do Senhor.